Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje é muito interessante. Ele é: não existe unção para pastores. Acompanhe este vídeo até o final que você entenderá melhor. Você sabia que não existe mais consagração com óleo? Pois é, consagração com óleo depois da cruz é uma grande heresia, pois consagrar uma pessoa com óleo faz parte de ordenanças da lei de Moisés. E você sabia também que consagrar com óleo uma pessoa a pastor é também heresia? Pois é, isso não faz parte do Evangelho da Graça. Isso acabou. Você precisa saber que dar o título de pastor a alguém é dar a ele autoridade sobre outra pessoa. Mas isso acabou. Cristo nos fez livre. No Evangelho da Graça não existe pastor. Existe ministro do Evangelho. E isso é um dom. Pastor não é título, ele é dom. E esse dom vem dado pelo Espírito Santo. Não é o homem que pode dar o título a alguém, derramando um óleo na cabeça. E saiba que derramar o óleo também sobre alguém, dando algum tipo de autoridade, isso também não existe, porque era uma ordenança da lei de Moisés, e a lei de Moisés foi abolida. A partir da cruz, isso não funciona mais. Não existe na Bíblia nenhuma parte escrita que fale sobre Paulo ou Jesus que eles tenham consagrado alguém a pastor. Consagrar alguém hoje é voltar ao passado e praticar os rudimentos da igreja primitiva. Isso era um ato usado pela lei de Moisés. Derramar óleo sobre a cabeça de alguém era costume judaico. Isso era um ato usado pelos profetas para consagrar os reis daquela época sob a ordem de Deus. Deus escolhia o rei e mandava os profetas ir até ele e ungir com óleo. Mas isso era apenas um costume judaico. Não é para nós que somos gentios. Fazia parte da lei de Moisés. Veja que isso não tem nada a ver com a igreja do Evangelho da Graça, com a igreja de Cristo. E que também não tem nada a ver com consagração de pastores, pois a consagração era apenas para os reis. Davi foi consagrado rei no lugar de Saul, rei de Israel. Não foi a pastor da igreja A ou B do nosso século. Primeiro porque Davi já era pastor, um pastor de ovelha. E a consagração dele foi para que ele se tornasse rei. Este ato de consagração fazia parte do velho pacto. E hoje nós vivemos um novo pacto, que é a nova aliança, que é representada pelo Evangelho da Graça. Saiba que a lei de Moisés ela foi abrogada, acabou. E com ela acabou os seus preceitos, pois era a sombra das coisas que viriam no futuro. Mas essas coisas já vieram. Sendo assim, não precisamos mais das coisas passadas, do velho pacto, pois vivemos uma nova aliança. Hoje temos o que esperávamos, que era o Espírito Santo, e ele já veio. Ele vive em nós. Portanto, não precisamos mais
de óleo para ungir um pregador, pois a unção é um dom, e esse dom vem através do Espírito Santo, que coloca no homem o dom da pregação, que é chamado de ministro do Evangelho. Davi já era um pastor de ovelha, e ele foi consagrado a rei de Israel, porque Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. E o que vemos hoje? Um monte de gente sendo consagrado a pastor sem ter o dom de pastor, que é dado por Deus. E esses pastores de hoje, eles têm o coração de lobo devorador, que tem o coração focado no dinheiro do dízimo. E o dízimo também foi abolido. Ele foi junto com a lei, abrogado. Então, se não existe dízimo, nesse caso, eles estão extorquindo os fiéis. Mas você pode dizer, em Efésios 4, versículo 11, fala que Deus ungiu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. Sim, na verdade ele ungiu. Mas Deus ungiu dando um dom. E esse dom não é dado através de óleo, nem por mãos de homem. Esse dom é dado direto pelo Espírito Santo. O que eles fazem hoje nas igrejas é dar um título de pastor, de apóstolo, de evangelistas, mas na verdade título não existe, porque título é dar autoridade de uma pessoa sobre a outra. E essa autoridade não pode ser do homem, porque o cabeça da igreja é Cristo. Então só ele tem autoridade sobre os seus fiéis, sobre a sua igreja. E o corpo da igreja, cada um tem sua função. E essa função, ninguém é maior do que o outro, segundo o que diz o Evangelho. Portanto, no Evangelho da Graça, o dom Deus dá a quem Ele quer, não é a quem o homem quer. É o que vemos aí hoje nessas igrejas. Ele escolhe a pessoa e derrama o óleo na cabeça. E isso está errado, porque a escolha vem de Deus. E não precisa de óleo. Porque óleo é apenas uma ordenança da lei de Moisés, que não existe mais. Veja o que diz Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o suscitou dentre os mortos. Aqui neste versículo fica bem claro que não é homem que consagra alguém a pastor, e sim é Deus. Veja o que diz João 2, versículo 20. Diz o seguinte: ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Veja bem a colocação das palavras. Aqui diz que a unção vem do Santo, não diz que é dos santos. E quem é o Santo? Segundo o que está escrito, o Santo é Deus, é Jesus Cristo. Veja o que diz 2 Coríntios 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. O qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra,
mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra aqui, que é falada neste versículo, é a lei de Moisés, escrita em pedra. E a palavra novo pacto quer dizer a nova aliança, a graça de Deus. Então você precisa saber que se Cristo nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto e nós nos desviarmos para pregar a lei de Moisés, estaremos cometendo uma grande heresia. Neste caso, estaremos contradizendo a palavra de Deus. E se você observar com cuidado as palavras do Evangelho da Graça, você verá que tudo que está sendo pregado nessas chamadas igrejas por aí está dentro da lei de Moisés. Não tem nada do Evangelho da Graça. Eles estão vivendo o velho pacto. E isso é contradizer a palavra de Deus. Entenda que batismo, ceia, dízimo, campanhas e unção com óleo, tudo isso faz parte da lei de Moisés. Não faz parte da nova aliança, do nosso evangelho, que é o evangelho da graça. Quando eles praticam estes preceitos que eu citei agora, eles estão anulando tudo que Cristo fez na cruz pelo homem. Por isso você precisa saber que unção com óleo não existe mais. E ser pastor é um dom, não é um título dado por homem. É um dom do Espírito Santo. Veja o que diz Romanos 10, versículo 4. Diz o seguinte: pois Cristo é o fim da lei para justificar a todos aqueles que creem. Sendo assim, nós já estamos justificados, pois Cristo nos justificou na cruz. E se cremos que Ele nos justificou, já estamos justificados. E se temos fé, não praticamos mais os preceitos da lei, não ungimos e nem aceitamos ser ungidos com óleo, porque o óleo é um preceito da lei de Moisés. Não aceitamos ser ungido nem para pastores, nem para qualquer outra coisa, porque isso tudo já acabou, não existe mais. Quando eu fazia parte do sistema religioso, eu era menino na fé. Eu também aceitava tudo que o sistema me induzia a fazer. Mas hoje eu sou adulto na fé e tenho a mente perfeita e selada pelo Espírito Santo. E tenho o entendimento da graça, que não me deixa mais eu ser corrompido por um sistema enganoso e corrupto. Hoje ninguém mais me engana quando se trata a respeito das coisas dos céus. Então, meu amigo, espero que você tenha entendido bem este vídeo e tire um bom proveito de tudo que foi passado aqui hoje. Espero também que a sua mente tenha sido iluminada e que você também tenha olhos iluminados para ver que o Evangelho da Graça é o único que você deve seguir. Obrigado por ter assistido este vídeo. E eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim.
Fique com Deus e até o próximo vídeo.